Bom, seguindo o que a gente já viu na aula passada, esse aqui é a última aula nossa desse tópico esse tópico introdutório sobre a importância do processo e de software e qualidade, tá? Na próxima aula a gente já vai falar um pouco sobre modelos de processo de software, então a gente já muda um pouquinho e fica mais focado já nos modelos e princípios em si, tá? Ah, aqui a gente tem alguns pontos sobre a qualidade do software ainda, né, para a gente encerrar esse assunto inicial, né? Então ali quando a gente fala sobre a busca, né, almeja a qualidade de software, né, então a gente tem a gente tem o conceito de qualidade de software, né, tem a sua importância para o processo e para o produto, né, nós já vimos esses conceitos, e a gente precisa definir, planejar como é que a gente vai alcançar a qualidade não só do software em si, mas do processo e organizacional também, né? Então, alguns pontos são importantes para isso, né? A qualidade do processo do produto, ela não é resultante assim do nada, ela não aparece do nada. A gente precisa ter uma forma de gerenciar essa qualidade e definir alguns pontos que a gente espera para que a gente consiga ter qualidade no desenvolvimento do nosso software, né? E o gerenciamento e a prática, né, do projeto em si são aplicados no contexto de 4 grandes atividades, né? E aí nós temos as atividades que podem auxiliar, né, o produto, a definição do produto-processo, no planejamento dessas ações em torno de qualidade, né? E essas atividades são métodos de engenharia de software, né? Nós vamos aprender alguns, né? Técnicas de gerenciamento de projeto, controle de qualidade e garantia da qualidade de software. Tá? Então a gente, pensando em programas de qualidade de software, né, tentando garantir essa qualidade. Falar sobre alguns deles. Tá? Então, métodos de engenharia de software. Né? Então eles contribuem, né, com aspectos relacionados ao software, como por exemplo o entendimento do problema a ser resolvido, né? Elaboração das soluções para o problema identificado. Então, a gente tem um problema no mundo real, a gente tenta entender esse problema e elabora soluções para a gente poder entender esse problema que foi identificado. E aí a gente cria um projeto, né? Um projeto adequado ao problema a ser resolvido, né? De acordo com a solução, o domínio do problema, não é? E considera a qualidade, dimensões e fatores que nós já vimos em algumas aulas anteriores aí. Né? Das técnicas de gerenciamento, o importante é que elas tenham um impacto, né, positivo ou negativo, obviamente, né, depende de como que se aplica, no software desenvolvido, no produto final. Né? Então a qualidade ela também pode ser beneficiada com as decisões do uso dessas técnicas de gerenciamento de projeto. Tá? Ainda sobre técnicas de gerenciamento de projeto, algumas decisões, né, podem ser observadas em algumas situações quando a gente está pensando no gerenciamento do sistema em si que a gente está desenvolvendo. Né? Então a gente pode pensar nas estimativas com relação à data de entrega do software. Né? Então, pensar, planejar quando que o software vai ser entregue e tudo mais. Entendimento sobre as dependências existentes entre atividades do cronograma, né? Atividades de qualidade, atividades de desenvolvimento, atividades de gerenciamento, que são processos que eles são executados de forma paralela. Né? Planejamento dos riscos levantados para aquele projeto. Então, olhar para quais são os possíveis riscos que esse projeto pode ter. Né? Gerenciamento de mudanças, né? E aí entra aquela parte mais tecnológica de versão e controle, e o que está mudando no projeto em si. Então a gente precisa documentar isso tudo, deixar isso, ter uma base dessas mudanças que acontecem. Né? As mudanças normalmente elas são inevitáveis, o software ele muda mesmo durante o desenvolvimento, o cliente começa a ver o que ele tem e o que ele pode conseguir, e ele começa muitas vezes a querer mudar um pouco e evoluir o software. Né? E aí o gerenciamento da qualidade rodando aí em paralelo com tudo isso daí. Tá? No gerenciamento de qualidade, a gente tem ainda controle da qualidade. Né? Então, quando a gente pensa num programa de gerenciar, de uma forma de gerenciar, né, a qualidade, a gente também tem que pensar em como é que a gente controla ela. Né? Então, qual é a definição de controle de qualidade? Então, a gente tem ali, a definição, engloba um conjunto de ações que ajudam a garantir que cada produto atinja suas metas de qualidade. Não é?
Então, a gente define essas metas de qualidade e elabora esse conjunto de ações para que a gente possa, de uma certa maneira, controlar a qualidade desejada no produto, tá? E, se possível, no processo também. Né? Então, ações relacionadas ao controle, né, consideram atividades como revisão nos artefatos, né, tais como modelos. Então, olhar para os artefatos desenvolvidos durante o desenvolvimento do software, como, por exemplo, diagramas, o código em si, e tentar aplicar a técnica de revisão, né, tentar olhar e buscar por defeitos que possam ser identificados o quanto antes no processo, no ciclo de vida de desenvolvimento. Né? Então, identificar esses defeitos antes é uma forma bastante interessante da gente controlar a qualidade, porque quanto mais cedo a gente descobre esses defeitos, menos a gente tem retrabalho e manutenção no futuro. Né? Inspeção no código e aplicação de métricas. Né? A ideia é ali identificar erros antes da execução dos testes. Quanto mais cedo eu falei, né, a gente executar e descobrir esses erros, esses defeitos, melhor. Tá? Além de revisão e inspeção, né, a gente tem algumas etapas de teste que a gente aplica, né, para tentar identificar erros na lógica de processamento, erros na manipulação de dados, ou ainda erros na comunicação com as interfaces de hardware ou software. Né? Então, buscando sempre achar esse tipo de problema que a gente possa ter no desenvolvimento do nosso software e tentando fazer isso sempre de uma forma bastante antecipada. Ainda a gente pode aplicar medições, né, no teste de software. E isso pode ser combinado com uma retroalimentação, um feedback, né? Então, principalmente quando o cliente participa desse processo também. Né? Então, fica mais interessante porque o cliente pode nos mostrar o tipo de erro, muitas vezes utilizando o sistema e até pelo domínio o conhecimento do domínio do software que está sendo desenvolvido. Né? Então, com essa estrutura, é possível a gente poder ajustar esse processo. Né? Quando algum artefato, código, documentação, enfim, esse tipo de coisa. Quando a gente estabelece esse controle de qualidade, a gente busca, né, um certo nível de qualidade mínimo que a gente quer e tentar buscar também a identificação dessas anomalias observadas. Tá? E aí a gente tem aqui, as metas de qualidade devem ser definidas tanto para os artefatos intermediários quanto para o artefato final. Né? Então, obviamente que a gente quer ver a qualidade do produto final, que é o software. Né? Mas para isso a gente também precisa identificar a qualidade dos artefatos intermediários. Né? E essa recomendação ela acontece, né, tentando entender a contribuição desses artefatos que são desenvolvidos ao longo do processo, né, para a qualidade do artefato final. Né? Então, é interessante que a gente tenha, por exemplo, um diagrama de relacionamento entre as entidades de um banco de dados, por exemplo, né, e que a gente possa revisar, inspecionar esse diagrama para que quando a gente consiga implementar isso no sistema gerenciador de banco de dados, o relacionamento entre esses elementos não tenha nenhum erro, nenhum problema, e isso não afete a qualidade final, né, do produto desenvolvido. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Nada, nada? Certo. Vamos lá, qualquer coisa pode me interromper aí, tá? Agora a gente entra numa atividade que é o que a gente chama de garantia da qualidade. Né? Até pouco a gente estava falando do controle da qualidade, né? E agora a gente está falando sobre garantia da qualidade. Então, uma coisa é controlar a qualidade que a gente deseja, outra é garantir que a gente consiga, não é, pelo menos um nível mínimo de qualidade desejável. Né? Então, a garantia de qualidade é a responsável pelo estabelecimento de uma infraestrutura que possibilite as seguintes características. Então, olha só, definição e aplicação de métodos sólidos de engenharia de software, e a gente vai aprender isso ao longo dessa disciplina e provavelmente em outras disciplinas de engenharia de software que vocês vão ter. Gerenciamento racional do projeto e ações de controle de qualidade. Né? Já vimos quais são essas ações de controle de qualidade. Né? Acabei de falar algumas delas aqui para vocês. Né? E o que a gente precisa agora, então, é o quê? Definir os métodos de engenharia de software que vão ser utilizados e pensar no gerenciamento racional do projeto, ou seja, um gerenciamento palpável, aquilo que seja possível de se garantir. Né? Então, as características de infraestrutura, que devem ser estabelecidas pela garantia de qualidade, são fundamentais para a construção de um software de qualidade. Né? Então, para que a gente possa controlar a qualidade desejada, a gente tem que garantir que isso possa ser controlado. Né? E para isso a gente pensa nessas características de infraestrutura. Tá? Então, além dessa infraestrutura,
né, a ideia de garantia de qualidade de software também considera que funções de auditoria e de geração de relatórios. Então é importante que ao longo do processo de desenvolvimento de software a gente possa auditar o processo em si, saber o que está acontecendo, poder verificar se essas atividades, se essas ações que estão sendo estabelecidas, se elas podem, se elas estão sendo feitas de forma correta, e a gente poder voltar no processo, né, retroceder em termos de entender o processo. Isso é o que nos dá a ideia de auditoria, poder uma pessoa que não está imersa naquele processo poder entender o que está acontecendo. E para isso, uma das formas que nos ajuda a ter essa ideia de auditoria é a geração de relatórios. Então, com relatórios periódicos, a gente consegue identificar a evolução no processo em si e consegue, de uma forma, tentar restabelecer etapas anteriores para entender como é que nós chegamos nas etapas atuais. Então, essa é a ideia de poder garantir a qualidade. Então, a gente fala aqui que a auditoria e a geração de relatórios possibilita avaliar a efetividade e completude das ações de controle de qualidade. Aquelas ações que eu estava falando agora há pouco para vocês, sobre controle. Então, quando eu posso auditar e eu posso gerar relatórios e entender esses relatórios, eles nos ajudam a ter um controle de qualidade mais amplo e mais efetivo. A produção dos relatórios, então, ela contém dados que são possíveis de serem auditados, e fornece para as pessoas responsáveis da parte técnica e administrativa informações sobre a qualidade do produto, bem como do processo. E isso a gente consegue, a gente tem ferramentas que nos ajudam a gerenciar o projeto e a garantir a qualidade. Então a gente consegue, de uma certa forma, acompanhar o que está acontecendo. E essas informações elas contribuem para o entendimento das atividades de qualidade realizadas. Então são partes da infraestrutura que eu estava falando para vocês. E para que a gente possa garantir essa qualidade, a gente começa, vai precisar começar a olhar para o que a gente chama de fatores de qualidade. Então, até aqui o que a gente viu foi o quê? Conceito de geral de qualidade, que a gente viu em 2 aulas atrás. A influência da qualidade para o processo e produto, aquilo que é importante, o quanto a qualidade é importante para o processo e produto, tentando estabelecer aquela ideia de que quanto melhor o processo, consequentemente será melhor o produto. E as atividades que possibilitam alcançar essa qualidade. Então a gente tem ali controle e garantia de qualidade. Mas agora o que a gente precisa é como é que a gente faz para estimar ou inferir a qualidade nessas atividades que permeiam o processo de desenvolvimento de software. Então eu vou falar um pouquinho sobre fatores de qualidade, e aqui a gente vai acabar, eu vou acabar relembrando da aula passada aqueles atributos de qualidade. Então, o atributo de qualidade é um termo bastante interessante aqui para a gente trabalhar, beleza? Então, a gente começa falando que a qualidade é estimada e inferida a partir de fatores de qualidade. E esses fatores de qualidade, ou atributos de qualidade, vocês vão achar muitas vezes esse termo na literatura, representam características que permitem avaliar o quanto determinado artefato é de qualidade, ou quanto ele possui qualidade. Então, a qualidade, para nós aqui, fazendo uma observação, é quase sempre medida na forma indireta, a partir dos fatores. Lembra quando eu falei para vocês daqueles atributos de qualidade da ISO 9126? Falei sobre manutenibilidade, usabilidade, citei alguns deles, e falei que o que a gente precisa fazer normalmente é o quê? Ter métricas que representem o quanto manutenível ou usável é um sistema. E essas métricas têm que refletir esses fatores de qualidade. Então, para isso, a gente classifica esses fatores de qualidade em externos e internos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, os fatores externos estão relacionados normalmente à execução do software e ao usuário. Por exemplo, portabilidade, facilidade de uso e segurança. Então, quanto mais fácil for utilizar o software, mais o usuário se beneficia disso. E melhor a execução do software, porque o software ele executa no fluxo em que ele foi programado para isso. Ele não começa a entrar naqueles fluxos de exceção e de erros e de problemas. Então, por exemplo, quando eu saio de uma plataforma como, por exemplo, estou trabalhando com um software que foi desenvolvido para Windows, por exemplo, e faço a portabilidade dele para uma plataforma como o iOS, por exemplo, a ideia é que esses atributos de qualidade relacionados aos fatores externos, eles não sofram alteração.
Então ele tem que continuar sendo fácil de usar, ele tem que continuar tendo a segurança que ele tinha e tudo mais. Tá? Então isso impacta diretamente a execução do software e os usuários. Pessoal, se tiverem dúvida, pergunta, tá? Fatores internos, né? Não estão relacionados à execução do software, não é? Estão relacionados normalmente aos desenvolvedores. Então, por exemplo, legibilidade do código, reusabilidade do código, depurabilidade, né, que tem a ver com a possibilidade da gente poder fazer depuração, debug do nosso software, passo a passo. Não é? Então, esses fatores estão relacionados internamente, né? O usuário final ele não é impactado com isso. Por quê? Porque são fatores que têm interesse para os desenvolvedores, para a equipe que acaba desenvolvendo o software. Por quê? Porque a legibilidade, a reusabilidade e depurabilidade, por exemplo, quanto mais eu tenho qualidade nesses atributos, melhor para mim é a reutilização desse software ou dessa parte do software para outros softwares que estão sendo feitos para o mesmo domínio. Não é? Então eu consigo utilizar componentes já prontos, por exemplo. Né? Então eu consigo, por exemplo, trazer um framework que já existe para dentro do meu software e esse framework pode trabalhar de forma bem interessante já com o que eu estou desenvolvendo. Então eu estou desenvolvendo voltado para reuso. O meu código ele é comentado, a legibilidade dele é fácil de entender. Né? Por exemplo, nomenclaturas de identificadores, variáveis, nomes de método e tudo mais. Normalmente as empresas, as organizações, elas têm um padrão para isso, né? E é interessante, as próprias linguagens têm um padrão, então é interessante seguir esses padrões. Né? E por aí vai. Então a gente consegue classificar esses atributos de qualidade em externos e internos. Então a gente pode agrupar também, independente de ser externo ou interno, esses atributos de qualidade ou esses fatores. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, para alguns conjuntos de fatores de qualidade existentes na literatura, como, por exemplo, os fatores de qualidade de McCall ou os fatores de qualidade da ISO IEC 9126, né, que são aqueles atributos que eu já mostrei para vocês, a gente vai ver que tem alguma semelhança entre eles e eles são agrupados de acordo com o interesse de quem propôs. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar os fatores de qualidade de McCall, a gente vai ver que lá no documento que especifica esses fatores, ele chama de modelo de qualidade de McCall, que é a mesma ideia daquele modelo de qualidade que a gente tem lá na ISO 9126, né? A relação daqueles atributos. Né? Então, aqui no modelo de McCall, por exemplo, ele pensa em 3 aspectos de um produto de software. Os aspectos operacionais, aspectos de suporte à mudança e aspectos de adaptabilidade. Desculpa, se a gente pensar ali nos fatores de qualidade de McCall, a gente vai ter ali, por exemplo, correção, que é a satisfação, considerando a especificação, confiabilidade, nível de precisão das tarefas realizadas, eficiência, quantidade de recursos computacionais, integridade e controle de acesso para pessoas autorizadas, e usabilidade, aprendizagem e operação do software. Tá? Outros fatores de qualidade, facilidade de manutenção, encontrar e corrigir um erro, modificar um software em operação, que é a flexibilidade, testabilidade, que é poder testar as funções do software, portabilidade, operações do software em vários ambientes, reusabilidade, reaproveitamento de partes ou do software completo, interoperabilidade, que é a integração de um sistema com o outro. Tá? Então, se a gente olhar para esses fatores de qualidade, ou esses atributos de qualidade, vocês vão ver que eles estão divididos. Né? Estão em 3 dimensões. Né? Então nós temos a dimensão da operação do produto, aqui embaixo, com correção, confiabilidade, usabilidade, integridade e eficiência. Né? São esses 5 atributos categorizados em operação do produto. Nós temos aqui facilidade de manutenção, flexibilidade e testabilidade caracterizados como revisão do produto. Então aqui está mais preocupado em testes e inspeção do produto para buscar defeitos. E transição do produto, que é portabilidade, reusabilidade e interoperabilidade. Né? Então, 3 outros fatores de qualidade categorizados na transição do produto. Então a gente pode ver essas três categorias e todos os atributos de qualidade ou fatores de qualidade que estão categorizados em todas elas. Então isso aqui
Se a gente comparar com a ISO 9126, por exemplo, não existe uma melhor que a outra, um modelo melhor que o outro. Tá? O que existe são certas equivalências. Vocês podem depois fazer uma correspondência dos atributos de qualidade e ver que vários desses atributos de qualidade aqui do MACOL, por exemplo, estão presentes na ISO 9126. Né? O mesmo acontece na ISO 26 no modelo do MACOL. Tá? O que muda é a forma como eles são agrupados e a forma como se pretende trabalhar em termos de atividades de garantia de qualidade, pensando nesses atributos de qualidade. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza? Isso aqui vocês não precisam decorar, tá? O importante é vocês saberem, né, que o MACOL tem 3 dimensões ou 3 categorizações, né, que é a da operação do produto, a revisão e a transição. Tá? E aí depois, entendendo cada um desses atributos de qualidade, vocês conseguem classificar eles tranquilamente. Tá? Falar um pouquinho sobre fatores de qualidade da ISO 9126. Tá? Então, olha, a gente tem funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Tá? Esses fatores da ISO 9126 eles tiveram uma grande influência dos fatores de MACOL. Tá? Mas é uma forma um pouquinho diferente de agrupar esses fatores. E nesse modelo da ISO 9126, vocês podem perceber que embaixo aqui, ó, cada atributo de qualidade, né, cada um deles que está marcado na parte superior, tem seus subatributos. Tá? Então, a verificação ou a garantia da qualidade desses subatributos, de certa forma, traz a garantia de qualidade do atributo ou do atributo de qualidade ou do fator de qualidade que compreende esses subatributos. Tá? Então, aqui a gente vai ver que a categorização dele, em termos da ISO 9126, é em termos desses 6 atributos, que tem essa influência que eu falei para vocês lá do modelo de MACOL. Tá? Além desses fatores que a gente tem aí de qualidade entre o modelo de MACOL e da ISO 9126, existem outras formas ou outros fatores genéricos que normalmente são desejáveis ao desenvolver um produto de qualidade, um produto de software, né, ao tentar verificar a qualidade desse produto ou tentar acompanhar. Então a gente tem ali, por exemplo, ó, intuição, que seria a facilidade de uso com o mínimo de treinamento, né, tem muito a ver com aquele próprio atributo de facilidade de uso e usabilidade, não é? Eficiência, operação e localização das informações, robustez, tratamento de dados incorretos e inapropriados, riqueza, recursos oferecidos diretamente na interface. Então são alguns atributos que, independente do modelo ser de MACOL ou da ISO 9126, eles são desejáveis e que normalmente as empresas elas tentam olhar para esses atributos de qualidade e garantir um mínimo de qualidade e tentar satisfazer esse atributo. Tá? Então, normalmente é o que acontece, ou pelo menos é o que deveria acontecer. Tá? Outros fatores que acabam influenciando na qualidade do software também pode ser, por exemplo, o tamanho e complexidade do software. Não é? Então, número de linhas de código, por exemplo, a complexidade ciclomática, que é, por exemplo, o número de caminhos possíveis para determinados trechos de programa de software, por exemplo, um procedimento, uma função, um método, não é? Uma operação, enfim, esse tipo de coisa. Número de pessoas envolvidas no projeto, né? Isso demonstra também o tamanho, né? e quanto pode influenciar na qualidade do projeto. Os métodos, as técnicas e as ferramentas utilizadas, obviamente. Né? Claro que, independente de cada uma delas, né, o objetivo é o mesmo, que é produzir um software de qualidade, mas cada um desses métodos, dessas técnicas e dessas ferramentas possuem particularidades. Né? E essas particularidades acabam influenciando, né, na qualidade do software em si. Né? Custos associados, por exemplo, existência de erros, detecção e remoção de erros, como eu falei para vocês. Né? Quanto mais cedo no processo a gente identifica, detecta esses erros e remove, né, mais barato, entre aspas, ali, o custo ele é menor, né, para o software. Por quê? Porque quanto mais avançado nós estamos no processo de desenvolvimento de software, mais caro ou mais demanda de trabalho, retrabalho, pessoas, horas e tudo mais é exigido para corrigir determinados erros.
Então é muito melhor a gente identificar antes do que postergar isso daí para depois. Até porque postergando, quanto mais avançado está o sistema, não é? Mais artefatos e mais código-fonte a gente pode ter, ou normalmente vai ter, e maior vai ser o espalhamento, né? A dispersão desse erro no código. Então, um erro que pode estar em um método, ele pode influenciar a execução de vários outros métodos que dependem desse método que possui o erro. Tá? Então, assim, já que a gente viu vários conceitos aí sobre qualidade de software e tudo mais, né? A gente pode pensar o seguinte, né, na principal pergunta, né, do fechamento desse nosso primeiro tópico aqui que a gente tem sobre processo de software e qualidade. Né? Qual a importância do processo na qualidade do software? Né? Se a gente for pensar um pouquinho ali, né, quanto o processo em si é importante para desenvolver um software com qualidade? Não é? Então, imagina que vocês fossem desenvolver um software agora, não é? E vocês não tivessem visto nada desses conceitos até agora, né? Mas vocês soubessem programar, por exemplo. Imagino que vários desses atributos de qualidade que a gente apresentou aqui, desses conceitos e tudo mais, teriam um impacto final quando você apresentasse o teu software para o teu cliente. Não é? Então, sabendo, tendo conhecimento de que existe essa preocupação com qualidade, provavelmente vocês, ao desenvolver um software, vão estar mais atentos, não é, ao quê? Ao processo em si, ao produto que vai ser desenvolvido, não é? Aos artefatos intermediários que são desenvolvidos durante o processo e o artefato ou artefatos finais, que é o software. Não é? Então, se a gente for pensar um pouquinho sobre a importância do processo na qualidade de software, a gente pode dizer que a importância dela que o processo é tão mais importante quanto o próprio produto em si. Não é isso? Não é? Porque pensar em como desenvolver uma casa, por exemplo, é muito mais importante do que a casa final. Você imagina você empregar aí qualquer material para desenvolver uma casa, levantar uma parede, não ter fundação, não ter muro de arrimo, né, num terreno inclinado, não tem nada disso. Imagina, a tua casa ali vai durar o quê? Uns 3, 4 dias, né, e vai cair, vai desmoronar. Né, porque você não tem todo o preparo, né, e a qualidade nos materiais utilizados. E as técnicas também utilizadas não foram muito bem utilizadas. Né? Foi o que a gente chama de um processo ad hoc, né? Que não tem nenhuma formalização, não tem nenhuma sequência de atividades. É um processo que normalmente não tem uma retroalimentação, não tem uma forma de você verificar o que está sendo desenvolvido. Não é? Então a gente vai desenvolvendo, vamos desenvolvendo e quando chegar no final a gente vê se dá certo. Né? É mais ou menos o tentativa e erro, mas o tentativa e erro ele é um pouco mais formalizado, porque na segunda tentativa os erros da primeira podem ser estudados e mitigados. Né? Já no desenvolvimento do software, provavelmente o cliente não vai querer ter uma segunda tentativa ou terceira com vocês. Né? Então a empresa vai ter um prejuízo muito grande. Pessoal, dúvidas por enquanto? Olhar o chat aqui, nada. Bom, se estiver aí, já sabem, né? Pode interromper. Então a gente tem em mente que o processo ele influencia na disponibilidade dos artefatos que são utilizados no gerenciamento e avaliação da qualidade. Não é? Esses artefatos podem ser qualquer coisa desenvolvida aí durante o processo de software. Né? O processo ele permite que a avaliação seja realizada em etapas ou por artefatos, e isso é muito bom, porque a gente consegue separar os interesses da avaliação de qualidade. Né? Facilita a definição, planejamento e gerenciamento das atividades referentes à qualidade. Né? Então, é aquela ideia que eu falo para vocês desde o início, a gente tem que ter um processo de gerência de qualidade rodando em paralelo com o processo de software, e existindo uma interação entre eles. Não é? E contribui, né, com a realização das atividades de controle e garantia de qualidade, ou seja, permite, por meio dessa interação dos processos em paralelos, que a gente possa tomar aí algumas medidas para gerenciar o controle, né, e a qualidade desses processos. Tá? Então, considerando as colaborações do processo, a gente pode dizer que o mesmo contribui de forma efetiva para o estabelecimento de um programa de qualidade, né, que avalie tanto o processo quanto o produto, que é o software desenvolvido. Não é? E aqui a gente consiga, de uma certa maneira, sempre ter esse feedback
do processo para o programa de qualidade e do programa de qualidade ter uma retroalimentação para o processo para que os artefatos e tudo que está sendo desenvolvido e o próprio processo em si ele possa evoluir em termos de qualidade. Né? Esse é o legal das certificações MPS-BR, CMMI e outras existentes. Né? Porque cada nível de maturidade, né, é um aprendizado do nível anterior. Desconsiderando o primeiro nível, obviamente, né, porque a gente não tem um processo estabelecido e tudo mais, mas a partir do segundo nível de maturidade, do terceiro, sempre aprende-se com o processo anterior, com o nível anterior. Né? Todas as práticas ou as boas práticas do nível anterior, elas são retomadas no próximo nível de forma mais avançada e de forma que se possa garantir uma maior qualidade dessas práticas. Então o que acontece é que a empresa ela acaba fazendo um processo de garantia da qualidade iterativo e incremental. Né? Ele é iterativo porque ele é repetitivo. Não é? Então, as práticas elas são repetidas nos níveis de maturidade. E ele é incremental porque cada vez mais se dá a devida importância para a garantia do programa de qualidade naquele nível. Né? Porque cada um desses modelos, MPS, BR, CMMI, por exemplo, eles definem qual o nível de qualidade que você deve ter, né, para cada nível de maturidade. Ou seja, você começa com um nível em que você não tem um processo, no próximo nível você já tem um processo, mesmo que rudimentar, estabelecido. No terceiro nível você já tem uma ideia de como avaliar a qualidade do processo em si, não é? E consequentemente do produto, com ações de controle da garantia de qualidade para o produto. E aí os demais níveis, que são 4 e 5, se eu não me engano, são 5 níveis cada um. Não é? Chega na excelência da maturidade, que é onde a empresa já tem o controle total sobre a qualidade do software. Essa qualidade ela é acompanhada, o cliente ele tem ciência dessa qualidade também, ele participa também do processo, não é? E a empresa ela consegue já ter garantir para os seus clientes um produto com uma qualidade mínima desejável, de acordo com as suas metas organizacionais e de acordo também com as seus objetivos, né, dentro de um domínio específico para o qual essa empresa desenvolve software. Por exemplo, software para saúde, software de contabilidade, software para sistemas de gerenciamento escolar, enfim, qualquer domínio desse tipo.